E se eu te falar que o investimento mais seguro do Brasil pode chegar a render 15% ao ano, é mais de 1% ao mês de rentabilidade garantido, sem precisar correr nenhum risco. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo, eu trabalho no mercado financeiro e assessoro hoje mais de 50 milhões de reais. Então todos os dias eu lido com investidores na prática ali, pessoas que querem investir tanto em renda fixa, tanto em ação, renda variável e me perguntam, Bruno, o que você está achando agora da taxa Selic? E eu vou te explicar exatamente o que é a taxa Selic, como que ela impacta a economia e quais as oportunidades de investimento que vão aparecer para você esse ano. Mas antes, se você quer aprender a investir de verdade, quer aprender, colocar na prática, analisar uma ação na prática, montar um planejamento financeiro, investir no exterior, investir em renda fixa, achar boas oportunidades no mercado financeiro, clica no primeiro link da descrição e preencha um formulário para participar da nossa mentoria Investimentos Inteligentes. Nessa mentoria a gente vai te ensinar o passo a passo para você começar a investir e montar uma carteira que vai te dar renda mensal todo mês caindo na sua conta. Preencha aí que a nossa equipe vai entrar em contato com você. Bom, antes de mais nada, o que é a taxa Selic, né? O que é esse investimento mais seguro do Brasil? O governo brasileiro, ele precisa sempre estar arrecadando recursos para investir na economia, para investir em projetos, para girar a economia. Então ele precisa captar recursos de investidores. E ele capta esses recursos através de títulos públicos, ou seja, o governo emite uma dívida, os investidores emprestam dinheiro para o Brasil e o Brasil lá na frente vai pagar essa dívida para esses investidores. E quando você investe no Tesouro Selic, você está fazendo a mesma coisa. Você está comprando um título do governo, acreditando que lá na frente ele vai te devolver esse dinheiro, mais os juros que ele te prometeu. Só que o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic. E o que é isso, taxa Selic? É a taxa básica de juros do Brasil. Como assim? O que é a taxa básica de juros do Brasil? Imagina que o governo ele tem uma taxa mínima de pagamento para você. Então, se você olha para a taxa Selic e ela está rendendo 10% ao ano, o governo vai te pagar 10% ao ano para você emprestar dinheiro para ele. Agora, se você vê uma taxa Selic que está rendendo 15% ao ano, o governo vai te pagar 15% ao ano para você emprestar dinheiro para ele. Aí você fala, pô, Bruno, então se a taxa Selic está muito alta, isso é bom para mim. Eu vou emprestar para o governo e vou ganhar mais. É bom para você, mas para a economia, para o Brasil, isso é muito ruim. Porque imagina que o governo tem que te pagar 15% ao ano. Agora imagina que o governo tem a dívida que ele tem que pagar. E esse raciocínio pode até fazer sentido para você que está investindo, mas para o governo isso é muito ruim, porque quanto mais ele eleva a taxa Selic, mais ele te paga, né, por você estar investindo nele, mais a dívida do governo aumenta, mais a dívida do Brasil fica impagável, fica mais cara, porque começa a ser mais custoso. Pô, cada vez que eu vou receber um dinheiro aqui, eu tenho que pagar 15% ao ano, 10%, 12% ao ano. Isso fica caro para mim. Essa dívida fica cara e ela vai crescendo, mês a mês ela vai ficando maior, porque eu tenho que pagar, mas está crescendo 10% ao ano, 12%, 15% ao ano. Então, para o governo, o aumento da taxa Selic não é tão legal. Por quê? Quando você aumenta a taxa Selic, imagina que o investimento mais seguro do Brasil é emprestar dinheiro para o Brasil, concorda? Pô, o banco ali, qual que tem mais chance de quebrar? Um banco que está no Brasil ou o Brasil inteiro? É mais fácil vir todas as empresas de baixo quebrando e depois o Brasil quebrar. Agora é mais difícil o Brasil todo quebrar do que só uma empresa específica. Então o investimento mais seguro que tem hoje é você emprestar para o governo. O governo tem a máquina de imprimir dinheiro. Então ele precisa te pagar, ele imprime mais dinheiro e te paga essa dívida. Agora, qual que é o efeito disso no Brasil? Se você tem uma taxa Selic alta, que é a projeção, recentemente teve uma reunião, né, dos economistas do Copom aqui no Brasil e foi definido que a taxa Selic hoje é 12,25 no momento que eu gravo esse vídeo. Mas a projeção é chegar a 14, a 14,25. Tem alguns que projetam até 15% de taxa Selic. Aí você fala, Bruno, tá, mas por que isso é ruim para a economia? Se você tem uma taxa Selic alta, o que acontece? O Brasil começa a desacelerar. Por quê? Porque imagina que o banco vai te emprestar um dinheiro, mas o banco olha para o Brasil e fala assim, pô, se eu investir no Brasil, emprestar para o governo brasileiro, eu estou correndo muito menos risco do que emprestar para você aí que tem chance de não me pagar. Pô, você acha que é mais seguro investir no Brasil ou emprestar para o seu irmão, para o seu primo ali, que tem a fama de caloteiro? Cara, você vai correr muito mais risco emprestando para ele do que para o Brasil. Então, se no Brasil o investimento mais seguro do Brasil está pagando 12% ao ano, você acha mesmo que eu vou emprestar para o meu primo, para um amigo meu, que tem chance de não me pagar a 12% ao ano? Nunca. Eu vou emprestar muito mais caro. Então, eu vou cobrar dele 15, 16, 18, 20% ao ano. E é a mesma coisa que os bancos fazem. Então, os bancos olham para você que está pedindo um financiamento para comprar uma casa, um financiamento para comprar um carro, um empréstimo para rodar a sua empresa. Ele vai te falar, cara, esse maluco aí tem chance de me dar o calote. É muito arriscado eu emprestar para ele, é melhor emprestar para o governo. Aí o que ele te faz? Olha, eu te empresto, mas você tem que me pagar 20% ao ano, 2% ao mês,
2,5% ao mês. Aí você tem meu dinheiro, que aí vale a pena eu correr esse risco. Só que qual que é o problema disso? Quando a taxa Selic vai subindo, os bancos também vão subindo os valores dos empréstimos, vai ficando mais caro, os juros vai ficando mais caro, o custo de pegar dinheiro emprestado no Brasil vai ficando mais caro. E aí a economia começa a desacelerar, porque as pessoas não conseguem mais ter acesso a dinheiro, as pessoas não conseguem mais pegar um financiamento e comprar uma casa. Se tem menos pessoas comprando casas, tem menos pessoas com dinheiro para comprar um imóvel, o preço dos imóveis começa a cair. Porque eu preciso que o preço caia para alguém comprar. Eu preciso vender essa casa. Se ninguém está comprando, eu preciso abaixar até achar alguém que compra. E aí começa a reduzir os preços. O mercado começa a desacelerar, as coisas começam a ficar mais baratas. Então a taxa Selic é uma resposta a isso. Ela serve para controlar a economia. A taxa Selic sobe, a economia começa a desacelerar. E ao contrário também é verdadeiro. Se a taxa Selic desce, a economia fica muito aquecida. O crédito fica muito barato. Você lembra na época da pandemia? Os preços dobraram. Uma caminhonete ali chegou a valorizar 20%, 30% no ano. Por quê? A taxa Selic chegou a 2%. Você pegava 100 mil de empréstimo, pagava 2.000, 2.500 de juros no ano. É muito barato. Então todo mundo chegava ali e pegava dinheiro emprestado no banco e saía comprando um monte de coisa. Resultado disso, inflação, aumento dos preços. Os preços subiram demais, tudo ficou mais caro. Então o que eu quero te dizer é, a taxa Selic ela é um instrumento para regular e definir o rumo que a economia vai aqui no Brasil. Só que qual que é o grande risco? Se você sobe muito a taxa Selic, começa a ter uma dívida no Brasil impagável. E se você tem uma dívida impagável, as pessoas começam a olhar para o Brasil e falar, cara, esse governo aí não vai conseguir me pagar, não. E aí começa a ter um efeito inverso. Você fala assim, pô, quanto mais sobe a taxa Selic, melhor é. Ao contrário, se chega num patamar de taxa de juros, taxa Selic muito alto, as pessoas começam a duvidar que o governo vai conseguir pagar. E começa a falar, opa, não vou colocar dinheiro aí não, vou mandar dinheiro para fora, vou colocar em outro tipo de investimento, porque o governo não vai conseguir pagar essa dívida. E é o que as pessoas estão começando a ficar preocupadas com o Brasil. Porque o que está acontecendo? O Brasil está gastando muito, está tendo déficit atrás de déficit, mais de R$1 trilhão ali em gastos, em contas públicas, em despesa, e o Brasil não está tendo lucro, está gastando mais do que está arrecadando de imposto. E a dívida está ficando cada vez mais cara. Aí as pessoas começam a se preocupar. E aí a renda fixa começa a pagar mais, que a taxa Selic, Tesouro Selic está pagando 12%, 13%, 14% ao ano, e as ações começam a cair muito. As empresas começam a perder valor de mercado. E aí vira um cenário de dominância fiscal. O que é isso? É tipo uma espiral de coisa ruim. Taxa Selic muito alta, a dívida está muito alta, mas as pessoas não querem investir no Brasil porque estão com medo, porque o governo vai conseguir pagar. Em contrapartida, a inflação está muito alta, porque está imprimindo muito dinheiro para pagar essa dívida. As empresas estão só desvalorizando, porque ninguém quer correr risco no Brasil, não estão investindo mais em ação, só investe em renda fixa, aí sai dinheiro das empresas, vai para a renda fixa, as empresas desvalorizam, e aí vira uma espiral de negatividade dentro do Brasil. E é isso que a gente está tentando não chegar. O governo e os investidores estão olhando para esse cenário. Pô, se chegar num cenário de dominância fiscal, é o que aconteceu na Argentina. Não tem mais volta. É difícil de pagar essa conta. E a gente não quer chegar nesse momento. E aí, dizendo tudo isso, explicando os impactos da taxa Selic, explicando o cenário atual que está muito gasto, inflação a quase 5%, com projeção de alta em 2025, taxa Selic nas alturas, você vê que está tudo num cenário muito ruim. A renda fixa começa a ficar atrativa e as ações começam a cair muito. E agora, qual que é a oportunidade do momento? Aonde que eu vou investir? Olhando para o cenário atual e eu como assessor olhando para os títulos que eu vejo hoje. Hoje eu entro no mercado secundário de renda fixa, eu entro em algumas emissões e eu vejo títulos de renda fixa pagando 16,90%, 17,20% ao ano. Títulos mais ou menos pagando 15,80%, 15,40%. São títulos pagando muito mesmo para você conseguir fazer uma aplicação nele. Então eu coloco 100 mil. Você está falando de 17% ao ano, estou falando de mais de R$17 mil no ano só de rendimento. Você dobra seu capital a cada 4, 5, 6 anos, você está dobrando seu capital. O tanto que é poderoso essa aplicação em de 17%, 18% ao ano. Então a gente está vendo um cenário de renda fixa muito atrativo. E eu logo vou começar a comprar títulos de renda fixa cada vez mais, porque eu estou vendo títulos muito bons com um prêmio de risco muito legal. Qual que é o grande risco? Você travar sua rentabilidade a 17% e vir uma inflação de 10%, de 12%, de 15%. E aí sua rentabilidade real fica muito baixa. Então, o que eu vejo de oportunidade hoje? Seguinte, a longo prazo, se você fala assim, Bruno, eu estou investindo para 10 anos, para 15 anos, as ações estão nos momentos mais baratos já vistos na história quando você compara ali desde 2005. Desde 2005, quando você dolariza a bolsa, você vê que as ações estão no mesmo patamar. A bolsa está muito barata. Aí você fala assim, Bruno, mas por que para 10, 15 anos?
Porque é o seguinte, a bolsa está muito barata, mas não tem fluxo de capital entrando, não tem investidores estrangeiros, ninguém está acreditando na bolsa agora. Então, pô, Bruno, vou comprar 2025 só ação, 2026 vou ganhar muito dinheiro? Eu acredito que não. Eu acho que isso é papo para 4, 5, 6 anos para frente, quando o Brasil conseguir se reerguer e se conseguir reerguer, né? Porque tá muito barato agora, mas está muito barato, mas ninguém quer comprar, vai continuar barato. Então, o que eu digo para você? Se você pensar muito longo prazo, né, há 10, 15, 20 anos, as ações fazem muito sentido agora porque estão no momento de muita queda e muito baratas na minha visão. Mas se você compra para 1, 2 anos, eu acho que ações em específico não vai ser o melhor investimento. Se você quer para 1, 2 anos, a renda fixa está pagando muito bem. Então, o que eu digo para você? Renda fixa ou renda variável? Eu colocaria, se você quer a curto prazo, renda fixa está com prêmio, com pagamento muito melhor do que renda variável. Agora, se você está pensando a longo prazo, vai nas ações e fundos imobiliários, que eles caíram muito, está nos momentos mais baratos que você tem. Só que lembrando que isso tudo tem risco, essas ações podem quebrar e você pode perder dinheiro. Lembra de analisar da maneira correta, saber escolher seus investimentos da melhor maneira. E aí sim, faz sentido as ações. Caso contrário, não sei investir em ações, vai para a renda fixa, que está pagando muito legal. Pô, IPCA mais 8, IPCA mais 9, títulos atrelados à inflação, mais 9%. Isso você não vê quase nenhum cenário ali desde que o plano real foi lançado. Então você tem uma baita de uma rentabilidade atrelada à inflação. Bruno, qual que é o ideal? Eu, pensando a longo prazo, aumentaria minha exposição em ações e fundos imobiliários e pensando em 2, 3, 4, 5 anos, teria boa exposição em renda fixa também para conseguir montar uma carteira bem montada. Meu capital, o dinheiro que eu posso travar para 10, 15 anos, ações e fundos imobiliários ali, boas empresas e bons fundos que vão pagar dividendos. Agora, dinheiro para 1 até 5 anos, dinheiro em renda fixa. Isso assim, claro que você tem que investir fora do Brasil, em dólar, mas eu falo de oportunidades no Brasil. Dinheiro a curto prazo, renda fixa está muito boa. Dinheiro para longo prazo, ações e fundos imobiliários estão muito descontados e tem muito desconto por aí. Dito isso, eu espero que você tenha entendido tanto que a taxa Selic alta é ruim para o Brasil, não é legal. Quando falam assim, o banqueiro gosta de juros altos, mas isso é ruim. E quando você tem um juros alto ali em 10, 12, controlado, o governo sabe o que está fazendo, até pode fazer sentido para o governo, pode fazer sentido para o crescimento do país e tudo mais. Mas quando você tem um cenário que ninguém nem sabe para onde que vai o Brasil, que o juros está realmente descontrolado, aí não é legal para ninguém. Ninguém consegue tomar uma decisão, ninguém sabe o que faz, porque está descontrolado, está gastando mais do que ganha, o governo não está conseguindo lidar com as contas públicas e vai entrar no momento que a dívida pode chegar a ser impagável. E aí ninguém mais vai querer mandar dinheiro para cá. Lembrando, se você quer aprender a investir de verdade e não ficar só vendo um vídeo no YouTube tentando acertar alguma coisa, clica no primeiro link aqui que a gente vai entrar em contato com você e vai te ensinar o passo a passo para você montar uma carteira de investimentos e ganhar renda todos os meses, caindo isso na sua conta, um dividendo, um juro de uma renda fixa e você aprender a investir de verdade. Parar de ficar vendo só vídeo e saber como que você faz para tomar uma decisão correta. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, comenta aqui abaixo o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal e mandar esse vídeo para aquele amigo que está perdido, que não sabe o que faz. Lembrando, renda variável para curto prazo eu acho que é furada na minha visão e renda variável para longo prazo está com um bom prêmio de risco e quando você olha para renda fixa, até 5 anos ali você tem títulos pagando muito bem. Então, lembrando que nada disso é recomendação de investimento, isso é somente o que eu faria com o meu próprio dinheiro. Se você está precisando aprender a investir, mais uma vez, não é procurando recomendação que você vai aprender. É clicando aqui abaixo e fazendo um treinamento que vai te ensinar tudo que você precisa saber. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo.